Uma motorista está sendo procurada pela polícia depois de se envolver em uma confusão na cidade de Maragogi. Repare que história. Ela teria atropelado o funcionário de uma pousada de forma proposital, momentos depois de uma fúria por conta de uma colisão entre carros. O Bruno Protásio conta pra gente essa história. Vamos ver. O condutor do veículo vermelho faz a manobra no carro para estacionar de ré. A motorista do carro branco se aproxima e, durante a manobra, acontece a batida. Nada grave, apenas um encosto. Depois, os dois descem dos veículos e a mulher tira fotos da colisão. Este vídeo mostra a condutora discutindo com o motorista do outro veículo e com pessoas que estavam na rua. Ela chega até a bater a porta do carro vermelho. Outra imagem do circuito de segurança mostra o momento em que a mulher joga o carro dela em direção a duas pessoas, que são funcionários de uma pousada. Um deles foi atropelado e jogado até a parede. Em seguida, a motorista foge do local. O homem que foi atropelado, felizmente, só teve escoriações. A outra pessoa que conseguiu se abrigar também é funcionário da pousada. Um boletim de ocorrência foi feito na polícia após o caso, que está investigando e já ouviu vítimas e testemunhas. Mas a motorista do veículo branco que atropelou este funcionário da pousada ainda não foi encontrada para prestar depoimento. Os vídeos mostram o destempero por conta de uma batida simples, numa manobra para estacionar o carro. Ela seria de Recife, de acordo com a polícia, que não confirmou também o nome dela. Ainda preferiu preservar esta informação enquanto a investigação segue em andamento. Então, pelas imagens, quem tiver alguma informação da localização dela pode passar também para a polícia para que a investigação continue e avance depois de uma situação que começou com uma leve batida e evoluiu para algo muito mais grave que poderia ter, inclusive, matado esta pessoa que foi atropelada e jogada até a parede. Depois disso, a condutora motorista do veículo fugiu em seu carro. O caso aconteceu no dia 29 de novembro, mas as imagens das câmeras de segurança só foram divulgadas agora. E a polícia busca a localização desta mulher para continuar a investigação e saber mais detalhes da discussão que aconteceu, da briga de trânsito e, é claro, também agora responsabilizá-la pelo atropelamento. Do Prado, Bruno Protásio. Inacreditável, né? Essa imagem mostra aí realmente, por muito pouco, esse funcionário não foi esmagado contra o muro. Porque ela acelerou o carro, propositalmente, né, para atingir os dois funcionários, atingiu mais esse outro que ficou caído aqui e foi embora, né? E a gente viu ali que ela estava completamente fora de si por conta de uma colisão que, inclusive, ela teve responsabilidade. Porque ela estava vindo na rua, volta a imagem do que aconteceu antes, aquela imagem colorida que a gente tem ali do acidente. O rapaz estava manobrando para colocar de ré uma vaga. Ela vinha na rua, ela viu que estava acontecendo uma manobra na sua frente. O que é que você faz como motorista? Você diminui a velocidade. Veja, o rapaz está fazendo a manobra, ela já vem aqui, ele já estava fazendo a manobra, não é? E olha só, ela chegou quase, encostou no carro. Foi ele que bateu? Foi. Mas se ela tivesse parado um pouquinho aqui, não teria acontecido, né? Não teria acontecido. Ainda ela já desce filmando, né? Fazendo, talvez até já tivesse com o celular, né? Porque foi tão rápido que ela desceu com o celular na mão. Enfim, a gente continua nesse caso porque a repórter Maria Maciel está ao vivo com o advogado criminalista para continuarmos falando sobre esse assunto. A gente viu, inclusive, esse momento de fúria dessa mulher, dessa motorista que atropelou uma pessoa e acabou indo embora. E aí, quais os crimes que essa motorista pode responder, Maria? Pois é, Edson, o Bruno Protásio usou na reportagem dele o termo destempero e você falou que ela estaria fora de si. Agora, um ataque de fúria, qualquer que seja motivação,
tem consequências, e são consequências que não são consequências leves, não. Ela pode, sim, ser responsabilizada criminalmente. Eu vou conversar com o advogado Bruno de Almeida Celestino, que é advogado criminalista, para falar para a gente um pouquinho, então, que crimes ela pode responder. É claro que ainda é muito cedo, a polícia ainda vai investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu, mas pelo que a gente viu nas imagens, né, que crimes ela pode responder. Boa noite. Boa noite. Primeiro, desejar uma boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham agora. Bem, as imagens realmente são chocantes, porém é necessário explicar que nesse momento é tudo muito embrionário. A autoridade policial, de fato, pelo que nos percebemos pelas notícias, está efetivamente procedendo com as investigações e vai depender dos elementos de convicção que a autoridade policial colher. Aparentemente, pelo que foi colocado, esse caso se encaixa evidentemente em uma suposta situação de lesão corporal. Houve escoriações, houve situações, mas nos parece que ficaria nesse patamar a investigação seguiria essa linha, certo? Porém, tudo vai depender do que a autoridade policial avançar na investigação. Agora, neste caso, fica a responsabilidade, a gente caracteriza como um crime de trânsito ou vai já para o lado penal? Penal, sim, de fato, eu acredito que haverá, sim, então prova que há uma investigação criminal aberta. Eu acredito, sim, que haverá alguma tentativa de responsabilização. Agora, me parece também que é uma situação que envolve um crime de trânsito, evidentemente. Estamos tratando de uma provável motivação que envolve uma discussão de trânsito e também o suposto crime, é bem que se deixar claro, né? O suposto crime estaria relacionado com um acidente veicular, com a condução de um veículo automotor, que atrai as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, essa motorista é fundamental, né, até o depoimento dela, para esclarecer, né? A gente não sabe qual teria sido a motivação, o que aconteceu, qual era o teor da discussão com o motorista do outro veículo, o que fez com que ela saísse daquela forma, né, e atropelasse aquele funcionário da pousada. Embora as imagens sejam realmente fácil constatação, a autoridade policial ela realmente precisa ainda proceder com as investigações para entender as circunstâncias do que aconteceu. Embora as circunstâncias elas por si só não eliminem eventual responsabilização, elas são determinantes para entender como motivos, qual teria sido o suposto motivo que levou aquele ato, a própria culpabilidade, eventual culpabilidade de quem estaria envolvido. Ele deu um pulinho então, ainda precisa assim, realmente né? Da investigação policial. Por isso que, pelas notícias que se tem, a autoridade policial está buscando identificar a autora, né, desse suposto fato criminoso, para que então possa entender quais foram os motivos concretos que levaram a esse desfecho. Agora, ameniza a situação, até a tipificação do crime, o fato dela alegar, por exemplo, que estava desnorteada, que teve um ataque de fúria, que estava fora de si? Bem, esse fato por si só não ameniza a eventual responsabilização. O que nós temos no direito penal é a figura da inimputabilidade, mas me parece que, a princípio, nós não temos nenhuma hipótese de inimputabilidade. A princípio, de fato, muito superficialmente. Apenas a inimputabilidade poderia colocar. O que nós temos no direito penal, principalmente, são algumas atenuantes que dizem respeito a quando a pessoa age movida pela violenta emoção por injusta provocação da vítima. Então, se nós tivermos uma situação em que a investigação eventualmente comprove uma injusta provocação da vítima, e eu não estou dizendo que aconteceu, mas isso a investigação, em tese, poderia, mas não havendo essa situação, de fato, a mera alegação de ataque de fúria ou de qualquer outra alegação nesse sentido, em teoria, não afasta a responsabilização. Eu acho que é até importante esse caso, faz que a gente reflita um pouco, que até as pessoas, né, a gente vê muitas discussões no trânsito, né, casos que as pessoas acabam se agredindo após uma discussão, de que esses atos todos, eles têm consequências, né? Sim, infelizmente nós temos índices muito grandes envolvendo os crimes no trânsito e, por vezes, muitos dos crimes de trânsito poderiam ser evitados por condutas simples, como respirar fundo, não se deixar levar pela emoção. Sabemos que o trânsito, por vezes,
afloram algumas emoções muito grandes no condutor, mas de fato não se deve resolver eventuais problemas de trânsito, como pequenos acidentes ou algo que pode ser resolvido simplesmente na área de responsabilização. Por vezes uma questão dessa é resolvida até numa própria conciliação de uma audiência civil, sem ter essa consequência. Então, infelizmente, quando se parte para as vias violentas ou qualquer outra forma de se resolver, haverá consequências no campo penal. Muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Cidade Alerta. E olha, o que a gente vê é que realmente essa motorista ainda teve sorte, viu? Porque ela poderia ter causado a morte dessa vítima, né? Por sorte, ele está bem, foram só escoriações, mas as consequências podem ser gravíssimas. Então, nesse momento, olha, seja um ataque de fúria, um destempero, qualquer que seja a situação, a melhor coisa é respirar fundo, conta até 10 e sai de lado da situação. É com você, Edson. Exatamente, Maria, e não justifica, né? Não justifica de forma alguma, né? Por mais que ela não tivesse tido nenhuma culpa, né? No caso, na colisão inicial, mas o fato de você jogar o carro, né? Propositalmente contra, né? A pessoa que você tinha discutido, enfim, né? No calor da emoção, não justifica também. Só queria tirar uma dúvida com o doutor, só porque a gente não é especialista, né? na área do direito, ele falou aí em lesão corporal, não é? Por que não se aplica, por exemplo, uma tentativa de homicídio, já que ela poderia ter matado esse funcionário? Bem, boa noite. Nesse momento, o que é importante de ser, o que determina a diferenciação entre o eventual crime de homicídio e um eventual crime de lesão corporal é a intenção, certo? A intenção é o que vai determinar, eventualmente, qual o tipo penal adequado. Se nós estamos diante de uma situação de uma pessoa que queria o resultado ou assumiu o risco desse resultado e com ele não se importa, e isso apenas a investigação, com base em provas, pode tentar demonstrar, poderíamos, em tese, falar aí sim numa tentativa de homicídio, mas, volto a repetir, em tese. Se a intenção era efetivamente lesionar, aí nós estamos diante, então, de um crime, um suposto crime de lesão corporal. Então, o que vai determinar nesse caso, efetivamente, qual o tipo, é a investigação e se determinar. A princípio, posso estar eventualmente equivocado, né? Não me parece, pelas circunstâncias do caso ainda, que estamos num caso de homicídio, evidentemente. Porém, quem vai determinar isso, indiscutivelmente, é a investigação.